Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana e esse é mais um vídeo do canal dedicado à disciplina de resistência dos materiais. No vídeo de hoje a gente vai resolver duas questões, certo? Sobre tensão e desalhamento médio. E a gente vai começar aqui com a questão 5.99, tá? E ela diz o seguinte: o tubo de aço inoxidável 304, de módulo de elasticidade igual a 75 gigapascal, tem uma espessura de 10 milímetros, né? E ele pergunta: se o torque aplicado for de 50 Nm, determine a tensão de desalhamento média no tubo. Ele pede ainda para a gente desprezar as concentrações de tensão nos cantos. Ele coloca uma observação, pessoal, no final da questão que é extremamente importante. Ele fala que as dimensões mostradas na figura já são as dimensões médias. Por que que isso é importante, né? Porque se a gente lembrar, né, ele está pedindo para a gente o que na questão? A tensão de desalhamento média. Como é que a gente calcula essa tensão de desalhamento média, né? A tensão de desalhamento média é igual ao torque dividido por 2 vezes a espessura multiplicado, né, pela área média, tá? Essa área média que ele traz aqui, ela está totalmente relacionada a essas dimensões médias. Então, por isso que isso é tão importante, tá? As pessoas geralmente acabam se confundindo nessa leitura das cotas dessas dimensões para o cálculo da área média, tá? Então, ele já dá para a gente essa informação na questão, então não tem como errar, tá? Então vamos lá, esse torque aqui a gente tem que adicionar em Newton-metro, tá? A espessura, né, que é esse T, em metro, e a área média, que a gente comentou agora há pouco, em metro quadrado, certo? Então vamos fazer as devidas substituições, né? Lembrando que esse torque ele já deu pra gente na questão, inclusive vou até destacar aqui, ó, 50 Nm. Essa espessura, né, Tzinho, ele também já deu. E como a gente comentou agora há pouco, as dimensões médias, né, elas estão aqui na figura. Então a gente só basta olhar para a figura, fazer essa leitura correta, fazer o cálculo da área média certinho para poder substituir, certo? Então vamos lá. Iniciando aqui as substituições, a tensão média de desalhamento é igual, quem é meu torque? Ele deu pra gente que era 50 Nm, já está na unidade correta, então não preciso transformar, só substituir. Dividido por 2 vezes T, a gente viu que T, né, ele deu pra gente na questão que a espessura era de 10 milímetros, então vou colocar aqui, ó, 10. Para transformar para metro, pessoal, vou multiplicar por 10 a menos 3, tá? E por último, adicionar aqui a área média. Vamos calcular a área média aqui no cantinho, ó. A área média, por se tratar de uma figura retangular, né, de formato retangular, a área do retângulo é base vezes a altura. Nesse caso aqui a gente tem uma base, né, de 70 milímetros, ou seja, 70 vezes 10 a menos 3, para deixar para metro, vezes a altura, que é 30 milímetros, né? Então vou 30, também vou multiplicar por 10 a menos 3 para transformar para metro, certo? Então minha área média aqui é de 2,1 vezes 10 a menos 3 metro quadrado, tá? Então vou substituir essa informação aqui do lado. 2,1 vezes 10 a menos 3. Dessa forma, né, descubro então que minha tensão de desalhamento média é de 1,1905 megapascal, tá? Então, finalizamos a questão aqui, descobrimos então a tensão de desalhamento, tensão média, né, de desalhamento. Uma informação muito importante, pessoal, para vocês observarem questões desse tipo é da área média. Tá? Observe a área média, lembrando que quando a gente tem, vamos observar nessa figura na vista frontal dela, tá? Vamos imaginar aqui essa vista sendo a vista frontal dessa figura. Vou até colocar numa escala aqui um pouquinho diferente. Essa área média corresponde, né? Inclusive, se ele não der para você a área média como ele deu na questão, lembre que a área média é essa área que eu tô colocando como tracejada, tá? Ela tá, de fato, numa região média, né, do meu elemento. Então, por exemplo, se porventura eu estivesse falando, né, de um perfil com essa altura aqui, de 20, por exemplo, né, a minha área média, nesse caso aqui, para minha altura média, digamos assim, né, seria 20. Vamos dizer que a minha espessura, né, que o Tzinho, sei lá, fosse 2 milímetros, né? Então, seria a minha altura média, para o cálculo dessa área média, seria 20 menos
a espessura sobre 2 aqui e a espessura sobre 2 aqui, tá? Então, aqui ficaria 18, tá? 20 menos 1 da parte superior e 20 menos 1 de novo dessa parte inferior, tá? Então, a mesma coisa seria para, por exemplo, para a base, né? Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 60 milímetros aqui, né? Já que minha espessura lá eu considerei como 2, né? Então, eu iria descontar a espessura sobre 2 daqui e espessura sobre 2 daqui, tá? Então, sempre lembre aí que se a questão não der essas cotas tão claras como ela deu aqui nessa questão que a gente resolveu, você já sabe calcular a área média. Show? Próxima questão, pessoal, é essa questão aqui, ó, 5.107. E ela diz o seguinte: o tubo simétrico é feito de aço de alta resistência e tem as dimensões médias mostradas na figura. E ele ainda cita que tem 5 milímetros de espessura. E ele fala, se for submetido a um torque de 40 Nm, determine a tensão de desalhamento média desenvolvida nos pontos A e B. Ele pede ainda para a gente indicar a tensão de desalhamento em elementos de volume localizados nesse ponto, tá? Então vamos lá. Vou trazer aqui para vocês a vista frontal, tá, dessa minha peça. Bom, pessoal, eu trouxe aqui, desenhei aqui rapidinho a nossa vista frontal. E é importante destacar algumas informações da questão, né? Primeiro que o torque é de 40 milímetros e segundo que a espessura, né, o valor de T é de 5 milímetros, tá? Então vamos lá, lembrando, né, a tensão de desalhamento média. Como é que a gente calcula? A gente viu agora há pouco, né? Torque dividido por 2 vezes a espessura multiplicado pela área média, certo? Então, de novo, vou até colocar aqui do lado, o torque que a gente já tem, né, ele deu pra gente que era 40 Nm, como já tá na unidade certa, só substituir, tá? O 2 vou repetir também porque já é da equação, né? O valor de T a gente precisa adicionar em metro, ele deu pra gente que essa espessura T, né, 5 milímetros, então vou multiplicar aqui por 10 a menos 3 para deixar para metro. E essa área média, pessoal, vamos lá, essa área média é o que você pode ter se confundido ou pode ficar em dúvida. Bom, quem é a área média aqui? Perceba, tá? Que nessa minha figura, nesse meu elemento, eu consigo calcular essa área de algumas formas, certo? Primeiro, essa minha área média eu posso pegar, separar aqui meu elemento em alguns retângulos, tá? Para ficar um pouco mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 do mesmo tamanho, né? E esse 5 aqui de um tamanho um pouco diferente, né? Esse quinto aí, na verdade, é até um quadrado, né? O meu retângulo 1, 2, 3 e 4, eles têm as medidas iguais, né? A base dele, ó, é 40 e a altura dele, a base dele é 40 milímetros, né? E a altura é 60. Porque se você perceber, né, na figura ele traz pra gente aqui do lado, ó, que essa lateral inteira é 30 mais 30, ou seja, ele até traz aqui essa medida completa, de 60, certo? Então, ó, vou substituir, na verdade, aqui eu botei 30 e é 60, certo? Então, vamos lá, a gente tem 4 retângulos, vou até colocar aqui embaixo, ó, 4 retângulos de 40 vezes 60, mais um retângulo, na verdade um quadrado, né, de quais cotas, né? Eu tenho aqui, ó, 40 na base e também terei 40 aqui na altura, né? Isso eu tô me referindo, pessoal, ao quadrado número 5, certo? Então, 40 vezes 40. Dessa forma, como eu tô multiplicando aqui os valores ainda em milímetro, né, eu vou obter meu resultado aqui em milímetro quadrado. Tá? Então depois preciso transformar. Então vamos lá, fazendo essa multiplicação, eu obtenho, inclusive já estou até transformando, né, para metro quadrado. Vou obter um valor de 1,12 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Tá? Então só substituo também aqui esse valor na minha equação, né? Então vou até colocar aqui entre parênteses, ó, 1,12 vezes 10 a menos 2. Tá? Então a gente dessa forma
obtém a nossa tensão de cisalhamento média, o valor de tensão média de cisalhamento vai ser igual a 0,3514 megapascal. Tá? Então a gente finaliza dessa forma a questão, né? De certa forma, as duas questões são questões que são simples, o que pode se tornar um pouco difícil para você é só o cálculo, né, correto das áreas médias. Mas como eu tinha explicado no início, né, expliquei para vocês como é que a gente pode calcular de uma forma um pouco mais simples de entender. Certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Um abraço e até o próximo vídeo.